Capítulo 128. A luta de Limo com Feng Yu podia apenas ser considerada como lamentável além das palavras. Enquanto trocava pontos em 7 movimentos, Limo usou 7 tipos de movimentos de espadas consecutivamente, então caiu 7 vezes consecutivamente. A espada em suas mãos não tocou sequer a ponta da camisa de Feng Yu. A profunda energia de Feng Yu era 7 níveis inteiros acima da de Limo, e eles ainda tinham a diferença de um domínio entre eles. Era como se ele se esqueceu, ou melhor, não se importava que isso era uma avaliação de força enquanto esmagava seu oponente como desejava com sua profunda força por todo o processo. Havia até mesmo um traço de um sorriso em seu rosto, conforme ele aproveitava esse sentimento de atropelar os outros sem se segurar. Depois de 7 movimentos, as roupas de Limo já estavam rasgadas e esfarrapadas. Caindo aproximadamente 7 vezes também o fez sofrer vários ferimentos. 7 movimentos passaram, você pode parar agora. Instrutor te disse, e então falou discretamente para Limo, você hesita um pouco quando ataca, mas o controle da sua profunda energia ainda continua ou quer, você passou, mas com dificuldade. Amanhã de manhã, você pode relatar para o palácio externo. Ah! Limo exclamou em voz baixa, enquanto seu rosto revelou uma expressão de extrema alegria. Em sua felicidade, ele esqueceu completamente os ferimentos em seu corpo. Incapaz de conter sua felicidade, ele reverenciava repetidamente para o instrutor Ti, obrigado, instrutor, por permitir eu realizar meu sonho. Obrigado por permitir eu realizar o meu sonho. Depois de uma rodada de agradecimentos sem fim, Limo saiu radiando felicidade com os outros praticantes olhando para ele com inveja. Próximo, Shenlu. O segundo examinando não teve um tratamento muito melhor que Limo. No momento em que ele subiu, sua cabeça foi esmagada por Feng Yu, e com os 7 movimentos, ele foi deixado machucado e inchado. O exame prosseguiu, e os examinandos de trás ficavam cada vez mais nervosos, porque o resultado daqueles que subiam contra Feng Yu podia ser dito pior a cada pessoa. Entre eles, haviam muitos que tinham testemunhado o exame alguns dias atrás. Aqueles professores e discípulos que foram oponentes nunca retaliavam. Melhor que isso, eles permitiam o examinando exibir sua profunda força como eles desejavam. Ocasionalmente, eles golpeariam de volta, mas isso seria apenas para abalar seu oponente. Mas esse Feng Yu era impiedoso com cada movimento. 7 movimentos para trocar em pontos, o examinando usaria 7 movimentos, e ele retalhava com 7 movimentos sem nenhuma piedade, e quase todo movimento que ele usava feria seu oponente. Não parecia que ele estava lá para ajudar no exame, mas para aproveitar do processo de humilhar e oprimir os outros. Esse tipo de situação persistiu até que Aoyan subiu, então algum tipo de mudança aconteceu. Depois que Aoyan subiu, imediatamente, ele exibiu sua profunda força substancialmente. De uma maneira imponente como reunindo ventos fortes e nuvens negras, seu primeiro movimento forçou Feng Yu para trás por um pequeno passo, incitando grandes aplausos e exclamações surpresas da audiência. Com 7 movimentos, Aoyan respondeu calmamente, esqueça sobre ficar machucado, ele sequer foi atingido de volta por Feng Yu mesmo uma vez. Oh, bastante impressionante. Depois que os 7 movimentos tinham terminado, Feng Yu concordou sorridente, dizendo ao Elder, instrutor Ti, esse é um gênio raro. Não apenas ele tem uma profunda força em comum, até mesmo sua apresentação e controle de profunda energia são soberbas. Para alcançar tal estado nessa idade, ele pode dizer que é um entre milhões. O elogio do irmão sênior é muito absurdo. Aoyan disse com uma expressão assustada, mas ambos seus olhos estavam cheios de complacência. Realmente, ele é um talento incomum. Aoyan, você também passou, relate no palácio externo amanhã. Instrutor te disse, concordando. Yun-Ti balançou sua testa, rindo silenciosamente, a troca de olhares entre Aoyan e Feng Yu realmente deu alguma comida para os pensamentos. Eu agradeço o instrutor Ti. Aoyan reverenciou calmamente.
Quando ele desceu do estágio e passou ao lado de Feng Yu, ele falou rapidamente e extremamente baixo: primo, me ajude a ensinar uma lição em Yun Xiaofan e Yun Che, deixe eles parecerem o pior possível. Hoje à noite, nos pavilhões das 18 flores na cidade imperial, escolha como desejar. NT, pavilhão das flores igual bordel. Os olhos de Feng Yu se ergueram instantaneamente. Ele lambeu seus lábios lentamente conforme um sorriso sinistro se revelava no canto de sua boca. Próximo, Yun Xiaofan. Phil, finalmente sou eu. Extremamente nervoso, Yun Xiaofan soltou um exalo baixo. Tome cuidado. Esse Feng Yu não é nada bom. Yun te avisou em voz baixa. Man, eu terei cuidado. Yun Xiaofan concordou. Com um aumento de profunda energia, ele saltou no estágio alto na frente de Feng Yu. Irmão sênior Feng Yu, por favor me aconselhe. Oh! Yun Xiaofan. Vendo o jovem diante de seus olhos que ainda possuía uma inocência infantil, o olhar nos seus olhos começou a crescer perigoso e sarcástico. Ele sorriu ironicamente e disse: olhe para você, deve ter somente 15 anos, realmente é muita pena. Mostre-me seus movimentos e deixe-me ver o que você vale. Realmente é uma pena. Essas poucas palavras de Feng Yu deixaram Yun Xiaofan confuso, mas ele não se atrevia a dizer alguma coisa. Cruzando seus braços em frente de seu corpo, a profunda energia surgiu em todo seu corpo. Acima de ambas as palmas, dois aglomerados de luzes se reuniram lentamente e aumentaram. Oh, você tem profundas artes do atributo da luz, nada mal. Feng Yu esticou sua mão direita lentamente e disse sorridente. Palma rolando trovão. Ambas as palmas de Yun Xiaofan bateram em uma como uma profunda arte do atributo da luz tradicional de família combinada com a profunda técnica do atributo da luz colidiram direto em Feng Yu. A profunda energia de Yun Xiaofan estava apenas no segundo nível do domínio profundo nascente, caindo atrás de Feng Yu por 11 níveis inteiros. Para praticantes do mesmo nível que ele, esse ataque definitivamente era incomum, mas para Feng Yu, ela sequer posava o mínimo risco. Bem antes de Yun Xiaofan se aproximar de Feng Yu, a figura de Feng Yu balançou de repente e se aproximou em frente de Yun Xiaofan sem seu consentimento. Com seu cotovelo, ele golpeou a profunda energia protetora e golpeou duramente seu peito. No lapso de segundo do impacto, o canto de sua boca revelou um traço de um evidente sorriso maligno. Quebra! Um claro som de osso quebrando tocou nos ouvidos de todos. A luz brilhante condensada nas mãos de Yun Xiaofan desapareceram imediatamente enquanto seu corpo voou como um saco jogado. Sangue jorrava de sua boca no meio do ar e ele caiu pesadamente para fora do estágio. Imediatamente, uma grande comoção começou nos arredores, todos ficaram chocados por essa situação imprevista. A expressão de Yun Che caiu solene e ele se apressou para o lado de Yun Xiaofan deitado no chão com um rosto em cinzas e lábios cheios de sangue. 3 de suas costelas foram quebradas no lado esquerdo de seu peito e era completamente impossível para ele se levantar. A fúria no coração de Yun Che veio com um ush. Ele se virou na direção de Feng Yu e disse com uma voz profunda: Feng Yu. Embora isso seja somente um exame, você deu um golpe tão pesado. Feng Yu esticou ambas suas mãos e mostrou uma expressão inocente: como eu saberia que sua profunda energia era tão baixa? Eu vi que ele tinha profundas artes do atributo da luz e pensei que ele era bastante resistente. Mas aconteceu que... Tchisk tchisk, isso realmente é um desapontamento. Aoyan, que estava do outro lado, sorriu e gargalhou friamente: Yun Xiaofan, esse é o preço que você tem que pagar por falar rudemente comigo. Quanto ao próximo, é Yun Che. Para se atrever a roubar o foco das atenções de mim, eu quero que você nunca mais seja capaz de sonhar sobre entrar no profundo palácio Vento Azul pelo resto de sua vida. Feng Yu, você foi muito duro. Instrutor Ti também franziu suas sobrancelhas e disse severamente. Realmente, seu discípulo não teve uma boa visão da situação. Feng Yu disse conforme ele se virava para o instrutor Ti, porém, seu discípulo não se arrepende.
No profundo palácio, um dos métodos mais rápidos de melhorar a profunda força é lutar frente a frente com um oponente forte, então ficar ferido é uma coisa muito comum. Embora eu devo ter calculado mal de alguma maneira, é que eu queria deixá-lo entender a integrar-se mais cedo. Quanto aos ferimentos que nós, os discípulos do Palácio do Meio sofremos enquanto trocamos pontos, esse tanto de ferimentos não conta como muito. Se ele não puder nem aguentar esse pouco de dor, então ele não tem o direito de entrar no nosso profundo Palácio Vento Azul de toda maneira. Instrutor Ti franziu suas sobrancelhas, mas não disse mais nada. Você tem coragem para dizer algo tão pomposo. Olhando o riso frio no rosto de Aoyan, e pensando de volta nas trocas de olhares anormais anteriores entre eles, Yun-Che ainda estava confuso de alguma maneira. Isso obviamente era uma atuação de vingança em Yun Xiaofan usando o poder de Feng Yu. Somente porque Yun Xiaofan tinha o reprimido um pouco anteriormente. Já que ele se vingou em Yun Xiaofan, então isso certamente também cairia nele. Ele estava para falar quando de repente, uma mão tremendo caiu nele. Yun Xiaofan rangeu seus dentes, tentou fazer seu corpo sentar-se, e também disse com uma voz dolorosa, Irmão Yun, eu estou bem. O exame não terminou, eu estou bem. Em sua luta, a parte de cima do corpo de Yun Xiaofan conseguiu sentar-se rigidamente. Seus órgãos internos estavam machucados e 3 costelas estavam quebradas. Para terminar essa ação deve ter precisado de uma força de vontade enorme e uma dor extrema. No momento em que a parte superior de seu corpo sentou-se, Yun-Che viu claramente 2 fios de lágrimas fluindo de seus olhos. Porque ele entendia, na situação que estava agora, ele era totalmente incapaz de entrar no profundo Palácio Vento Azul. Seus sonhos, e todas as esperanças de sua família foram todas arruinadas naquele momento. Como ele não poderia derramar lágrimas e ficar com o coração partido? Xiaofan, esse incidente não foi causado por você, então não existe razão para você ser privado do seu direito de entrar no profundo Palácio Vento Azul. Não se mova agora, ou então seu corpo realmente será danificado. E então, realmente seria impossível para você entrar no palácio. Yun-Che empurrou o corpo de Yun Xiaofan de volta para a posição de deitado e colocou uma pílula voltando aos céus de médio grau em sua boca. Então, ele deu um passo e saltou na frente de Feng Yu. Meu nome é Yun-Che. Desta vez eu aceitarei sua avaliação. A voz de Yun-Che era plana. Seu olhar estava tão tranquilo quanto água e não havia nenhum traço de emoção ou cor para ser encontrado nele. Oh! Então você é Yun-Che, número 1 desse grupo na avaliação de profunda força. Feng Yu deu uma olhadela em Yun-Che e estreitou seus olhos. A respeito do fato que ele tinha acabado de ferir seriamente Yun Xiaofan, pareceria que ele sequer levou isso ao coração. Isso mesmo. Yun-Che respondeu indiferentemente, antes de começarmos, eu tenho algo para esclarecer. Você acabou de dizer que no profundo Palácio Vento Azul, sofrer ferimentos sérios depois de uma troca de pontos é uma norma comum, não é? Então se eu acidentalmente ferir você, eu tenho que tomar a responsabilidade. No momento em que Yun-Che disse aquelas palavras, todos presentes ficaram espantados. Até mesmo Feng Yu, que começou a rir maniacamente um pouco depois, você me ferir? Ha. Essa deve ser a coisa mais engraçada que eu ouvi nesse ano. Bom, muito bom, uma pessoa com a confiança nessa extensão também é uma visão rara. Então por favor, tente me machucar o tanto que você quiser. Sem mencionar me ferir, mesmo se você me matar, isso seria suas próprias capacidades. Absolutamente ninguém culpará você, ha. Depois de dizer isso, mesmo ele, achou isso muito engraçado e não teve o que fazer mas rir zombando novamente. Então estou aliviado. Yun-Che sorriu fracamente, e o olhar em seus olhos gradualmente se afiou. Então o que estamos esperando? Vamos começar. Feng Yu abraçou seu peito com ambos seus braços e olhou para Yun-Che como ele olharia para um idiota. Desdenhosamente, ele continuou, já que você deseja me ferir em vão tanto assim, eu darei uma chance.
Eu ficarei aqui sem me mover e deixarei você me atacar com 3 movimentos. Se eu me mover ou ficar ferido, eu andarei de ponta cabeça quando eu ver você. Se você não puder me ferir ou me fazer mover com 3 movimentos, então saia obedientemente desse profundo palácio vento azul. E antes de sair, eu devo te dar um grande presente. A ponta das sobrancelhas de Yun-Che, que originalmente estava franzida em concentração, suavizou instantaneamente. Ele acariciou a ponta de seu nariz e disse com um sorriso que não era um sorriso. Você tem certeza?